Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando aí para nossa live de hoje. Nossa live de hoje está mega ultra especial. A gente vai ter um convidado super importante aqui, Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Amanhã a gente tem o melhor dia da semana do concurseiro, tá? Amanhã a gente vai fazer o que vocês me pedem o ano inteiro, que é o desbloqueio através da hipnose, tá? Uma hipnose bem punk, bem puxada. Vocês vão ver que amanhã é dia da gente arrebentar tudo, de chorar, de colocar para fora tudo que está atrapalhando o teu estudo aí, e no outro dia você já vê como você está mais leve, na mesma hora, na verdade, você já consegue ver, tá? Amanhã, 8 da manhã, já vai sair esse vídeo, se já tiver um tempo, para tudo e vai assistir. Tá? O nosso objetivo aqui é fazer vocês desbloquearem. Enquanto sua mente tiver alguma trava, algum problema, você não vai conseguir estudar, tá? Eu cheguei depois de 10 anos a essa conclusão, encontrei aí com o Dr. Carlos, meu grande mestre, que acabou de chegar, vou chamar ele aqui, a explicação para isso. Então, se você tem bloqueio, como procrastinação, se você está sentando para estudar e está tendo sono, falta de concentração, tudo isso me acende uma luz de que você tem realmente um bloqueio e a gente precisa limpar essa emoção primeiro para depois você conseguir estudar bem. E é o que acontece normalmente. Vamos chamar o grande mestre, Dr. Carlos Alberto Ribeiro, para participar aqui com a gente, tá? Na hora que ele aceitar aí, a gente abre aqui. Beleza, já vamos começar aqui. Já tem várias perguntas aí, o pessoal empolgado aí para fazer perguntas. Olá, grande mestre, tudo bom? E aí, nego velho? Maravilha, você? Coloquei você em simpaticotonia? Sim, uma hora antes me avisa que não vai dar para ele aparecer. Imagina só, pessoal. É. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez, obrigado aí, né, pelo convite. Eu que agradeço a sua A presença gente aqui. está sempre aí tentando ajudar da melhor forma possível. Show de bola, ao Mas vivo e aí, aí, meu ao irmão, vivo. tudo bem? Feliz Maravilha. 2020 para nós aí, para todos os concurseiros, e que a gente Show de possa, bola. principalmente eles, né, adquirir o sucesso máximo que é realizar os projetos da vida, né? Sim, Você está me ouvindo bem? sim, show de bola. Tô dando algumas cortadinhas só, assim, mas acho que daqui a pouco ele estabiliza, né? Vamos tentar, né? Que a internet tu já viu, né? Show. Sim. Deixa eu apresentar para vocês aí. Dispensa apresentação, mas eu vou apresentar para quem não conhece, Dr. Carlos Alberto, médico neurocirurgião. Conheci ele, meu grande mestre da hipnose aí, os cursos que eu fiz de hipnose mais aprofundados, vamos dizer assim, para poder ajudar vocês. Foi esse cara aí que me ensinou tudo para poder fazer esses protocolos e ajudar tanta gente também, assim como ele ajuda, tá? Ele ajuda muita gente, tem muitos casos legais para a gente conversar aí, para ele poder explicar para vocês. Vou deixar ele falar um pouquinho também, se ele quiser, aí do projeto dele. Bom, nosso objetivo aqui é falar sobre dificuldades no estudo, não é? Ou dificuldade no aprendizado, ou até mesmo entender como é que a nossa mente funciona. E, Rodrigo, se estiver cortando alguma coisa, você me dá um sinalzinho aí, porque eu estou te vendo bem, tá? Mas se tiver Tá. algum problema, você me avisa. Mas antes da galera entender o que é o processo de estudar, Rodrigo, eu gostaria de convidar o pessoal para entender um pouquinho o cérebro como uma estrutura, como um órgão evolutivo, né? A gente tem que entender que a vida no planeta Terra, ela não começou simplesmente assim, com a nossa espécie pronta, com o nosso cérebro pronto, a não ser que a gente seja criacionista, né? Que acredite que realmente foi tudo Deus, do jeito que a Bíblia fala. Mas o que a evolução fala é que do Big Bang até o surgimento da vida e até chegar ao surgimento da espécie humana, o Homo sapiens, a natureza veio evoluindo e com ela veio evoluindo também o nosso cérebro. Então, quando a gente chega na fase de desenvolvimento da vida no planeta, que surgem os répteis, é nesse momento que o cérebro primitivo ele se forma. E a gente chama esse cérebro de cérebro reptiliano, né? E é nesse cérebro que vão estar todas as informações em relação às coisas primitivas do funcionamento do nosso órgão, né? A ponto de que a gente está aqui agora conversando e ninguém está preocupado se o coração está batendo, se o lanchezinho que a gente comeu antes da aula está sendo digerido, quebrado em micropartículas para poder ser absorvido pelo corpo, se a água que a gente bebeu, o líquido está sendo filtrado, se as fezes estão sendo produzidas, ou até mesmo se o coração está batendo e se a gente está fazendo as trocas gasosas através da respiração. Então, o que é importante disso? Esse cérebro ele é tão foda
que a gente chama essa parte do nosso cérebro de cérebro ou de uma mente inconsciente. Ou seja, a gente não consegue interferir no funcionamento desse órgão. Assim, a gente não tem como falar assim, coração, para de bater agora. A gente não tem como falar assim, agora eu vou tampar meu nariz e não respiro mais. Porque a gente vai ter mecanismos de fazer com que a gente busque o ar e respire, né? E a evolução continuou a ponto que a gente, quando se torna mamíferos, a gente desenvolve o segundo cérebro, que é o cérebro emocional. E a partir daí, na época dos mamíferos, a gente passa a adquirir emoções básicas, que são raiva, ódio, rancor, tristeza, aversão, alegria, que são as emoções básicas que vão gerenciar também, junto com esse nosso cérebro primitivo reptiliano, as nossas reações e as nossas emoções. Né? Então, cria-se toda uma estrutura, que é a segunda parte do cérebro, que a gente chama de cérebro límbico, ou cérebro emocional, para que a gente comece, a partir daí, a armazenar nesse cérebro todas as memórias que a gente tem de coisas de longo prazo. Então, por exemplo, se você aprendeu a falar o português, se você aprendeu a cantar uma música, se você aprendeu a escovar os dentes, todas essas memórias elas estão automatizadas dentro dessa mente que a gente chama de mente subconsciente, ok? E, por último, o último cérebro a se desenvolver que apareceu com a nossa espécie, que foi o Homo sapiens, foi o nosso lobo frontal, né? Que é a nossa capacidade, aí sim, de raciocinar, de pensar, de analisar as coisas, né? De ter força de vontade para conseguir trabalhar, né? Para conseguir fazer as coisas, para conseguir estudar, galera. Então a gente precisa de muita força de vontade. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque a gente precisa entender e a gente precisa respeitar essa hierarquia desse cérebro. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estão morrendo de vontade agora de fazer um cocô, ao mesmo tempo estão morrendo de saudade da pessoa amada, e ao mesmo tempo tem que ficar aqui na live comigo e com o Rodrigo. Qual é a sequência de eventos que você vai precisar fazer para que você aproveite essa live? Né? Então, automaticamente, a gente vai primeiro precisar ir no banheiro para eliminar uma coisa que é biológica, uma coisa que é fisiológica, que é fazer o cocôzinho, o seu xixizinho. Segundo, a gente vai ter que ir lá resolver o nosso problema da emoção daquela pessoa amada, porque senão eu vou continuar aqui pensando na pessoa, ai que saudade. E por último, dar a consistência para aquilo que a gente está fazendo, que é uma atividade cognitiva, uma atividade que a gente tem agora. Então, o que é importante disso? É fundamental que a gente entenda que, teoricamente, quando criança, quando bebezinho, a não ser que você seja espiritualista ou acredite que existam outras vidas, a gente parte do princípio que o nosso cérebro, quando criancinha, a gente nasceu única e exclusivamente como um computador, sem aplicativos, sem programas. Né? Então, o que a gente faz com isso? A gente, quando bebezinho, só chora, caga, tem cólica, né? E começa depois a se comunicar. Depois disso, a gente vai, através do que a gente vai vivenciando na nossa vida, desde pequeno, adquirindo informações e aprendizados, principalmente em relação às nossas emoções. E, infelizmente, a gente vive num mundo onde, desde pequenininho, a gente é obrigado a ter que lutar, a ter que se expor, a ter que ser o melhor. Então, por que a hipnose é importante nesse mecanismo? Porque o que você vivenciou durante todo o teu período de aprendizado na escola, todas as emoções que você teve, de repente, daquela bronca que teu pai te deu porque tua nota estava vermelha, daquela exposição que você teve, de repente, na hora que você foi apresentar um trabalho e gaguejou, ou que você não conseguiu falar, ou que você deu branco, aquela humilhação, ela ficou toda registrada no teu cérebro. Porque o nosso cérebro, ele foi treinado, galera, para poder simplesmente aprender tudo aquilo que é ameaça para a gente. Então, imagina, quando a gente surgiu como espécie no planeta Terra, o que existia de predador aqui que podia matar a gente era, assim, absurda. Leão, leopardo, cobra, jacaré, a gente vivia mais ou menos no meio de uma floresta. Né? A gente era quase um macaco. Então, o que aconteceu? O nosso cérebro se especializou em fazer assim, olha, isso é perigoso, isso é ameaça de vida, isso aqui é alguma coisa que pode simplesmente te deixar com problemas. Então, quando a gente passa durante a nossa vida de escola
ou durante as nossas reprovações, durante, por exemplo, tentativas de passar em concurso que você não consegue. Isso tudo te traz emoções que acaba fazendo com que você sinta que você não é capaz, né, de trabalhar e de fazer ou de passar. E isso vai contaminando a tua mente consciente. E essa passa por querer estudar, por querer fazer, você começa a procrastinar, você começa a não estudar, você começa a ter emoções de, eu não vou passar no concurso, eu não vou conseguir, é difícil demais. Então, essas emoções, elas precisam ser olhadas para que a tua mente esteja pronta e preparada para você entrar para um concurso tão foda quanto é o concurso que vocês desejam passar. Então, é importante vocês entenderem que existe essa hierarquia. Passou uma moto aqui, acho que fez muito barulho aí, né? Que existe uma hierarquia Não, deu para cerebral ouvir. e que a gente precisa entender que a gente precisa respeitar essa hierarquia, né? E como é que entra a hipnose nisso aí? Bom, hipnose nada mais é, gente, do que concentração e foco, né? As pessoas morrem de medo, né, Rodrigão? Achando que hipnose, o cara vai entrar na sua mente, que ele vai chegar lá e vai descobrir os teus segredos. Cara, a gente entra em hipnose o tempo todo. Toda vez que você entra aí, por exemplo, vocês que são concurseiros e começam a estudar, quando vocês olham no relógio, vocês falam, caramba, já passou 3, 4 horas e passou assim, né? Porque o tempo passa a ser relativo quando você está focado em alguma coisa. Nesse mesmo momento, você de repente pode ter o telefone vibrado e você não viu, alguém te chamou e você não ouviu. Por quê? Porque seu foco estava direcionado, né? Simplesmente para aquilo que você estava fazendo. Agora, quando você desvia esse foco para dentro de você, é o que a gente chama de estado de transe, estado hipnótico. E qual é o objetivo disso? É você fortalecer a tua capacidade, né, de conseguir se concentrar, né? Então, O só que eu vejo. concluindo, Pode, só depois eu concluindo. falo. Então, qual que é a importância de vocês entenderem isso? Se o nosso cérebro dominante está sendo o cérebro reptiliano, né, que é o que cuida das funções, ou o cérebro emocional, vocês vão perder muito a capacidade de absorver conteúdo, porque o nosso cérebro ele vive de acordo com as funções necessárias. Então imagina, se a gente está diante de uma situação em que a gente precisa lutar ou fugir, ou uma situação em que a gente não acredita que a gente é capaz, o que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai desviar o fluxo para o nosso corpo tomar as medidas de luta ou fuga. Ou seja, quando a gente fica estressado, em simpaticotonia, que a gente fala, e aí a gente tem mais adrenalina, mais cortisol, que é aquela ansiedade que dá o branco. Por que a gente tem o branco? Né? E esqueci tudo que eu estudei. Então, tem muita gente que ficam super preparadas para o concurso, que estudam um ano inteiro, e de repente chega na hora da prova, o nível de ansiedade, de adrenalina, cortisol, etc. e tal, faz com que todo o fluxo de sangue dessa região se desvie para a região que é a região do vital. Ou seja, diante daquela situação, a única coisa que o seu cérebro quer fazer é te desligar para que você possa fugir e correr o mais rápido possível daquela prova, daquele concurso que você está fazendo. É exatamente isso, era o que eu ia falar aquela hora, exatamente isso. O que eu vejo, assim, a partir do momento que eu comecei a usar a hipnose, a colocar isso dentro dos meus métodos de estudo, eu percebi justamente pro concurseiro, na verdade, estudar parece que é um martírio para muitas pessoas, né? Então a pessoa senta ali e essa modulação do tempo, ela acontece ao contrário. Não é que ela vê o tempo passar muito rápido. Para ela parece que passou 1 hora, mas ela olha e não foi nem 5 minutos. Porque ela tá se o subconsciente dela não tá para aquele momento. E o efeito que eu mais vejo com os meus alunos, desde que comecei isso, acho que foi há 3 anos que eu fiz o curso com você, mais ou menos, a melhora foi justamente nesse ponto, em que as pessoas conseguem sentar ali e passar 4, 5, 6, 7 horas estudando, e o relato que eu tenho da maioria dos alunos da melhora é esse. Então a pessoa não fala assim, Rodrigo, não dói mais estudar. Eu não sento ali e parece que é um negócio que eu preciso sair dali e aquilo está me travando, está me puxando, e quanto mais eu fui aprendendo hipnose, estudando esse lado de você entender esses bloqueios da mente e como a gente pode fazer para ressignificar essas coisas, mais você vê que a pessoa senta ali e consegue estudar. Parece que ela tem uma repulsa, porque desde pequena ela aprende que estudar é doloroso, que a diversão vem em outro momento, né? Acho que essa visão a hipnose tem bastante, né? Com certeza, com certeza. E é importante que todas essas informações que você está falando aí, Rodrigo, elas estão dentro da nossa mente subconsciente e não dentro da nossa mente consciente. Então, poxa, se você senta para estudar e toda a tua vida foi um saco estudar, foi uma merda estudar,
puta, como é que você pode achar que isso vai ser prazeroso? Então, a própria emoção do subconsciente vai assumir. Mais uma vez, a gente vê aquela questão da hierarquia. O que é o primeiro? O fisiológico. Depois, a emoção. E depois, o estudo. Então, se você consegue associar prazer a estudar, cara, é muito legal. Agora, se você não consegue associar, duas coisas estão acontecendo. Ou você está no lugar errado, você está fazendo esse concurso porque você quer agradar pai, mãe, ou porque você acha que com isso você pode resolver a cidade. E muitas das vezes esse é um engano, né? Porque as pessoas acham que, pô, eu vou fazer concurso, porque o concurso vai me dar estabilidade, vai me dar grana, e eu não vou poder me preocupar com mais nada na vida, né? E aí, às vezes, eu me coloco para estudar e não é uma coisa que gosto, né? Então, essa coisa tem que ser muito avaliada. E a outra possibilidade é, não, esse é o meu sonho, mas essa emoção está me atrapalhando. Então, gente, a gente tem que sempre ponderar para a gente saber aonde está o nosso coração, né? Por que eu estou buscando isso? Por que eu quero isso? Porque se for simplesmente porque eu acho que isso vai me dar status, é a mesma coisa a medicina, né? Rodrigo? Quantas pessoas eu vejo, Uhum. não, você é médico, porque ser médico vai ganhar dinheiro, que médico é tudo rico, milionário. Cara, Acho que deu uma travadinha. Vou liberar o comentário aqui de novo. Pessoal, travou aí para vocês também ou foi só para mim? mas Deu uma travadinha aqui no. Deu uma travadinha, até caiu aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Coloquem, liberei o comentário de novo só pra gente ver. Vocês estão conseguindo me ouvir aqui? Caiu. Acho que ele caiu, daqui a pouco ele volta aqui, ele pede, eu já coloco ele de novo aqui pra gente poder. Oi, vou recolocar aqui, doutor, só um segundo. Pessoal, depois eu vou abrir no final pra gente poder fazer pergunta, tá? Senão fica o pessoal discutindo sobre coisa que não tem a ver com o assunto ali, e aí acaba tirando um pouco a atenção da live. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui o comentário, depois a gente volta, tá? No final a gente volta os comentários. Aí. deixa, deu uma travadinha, né? Então, concluindo, Rodrigo, a gente precisa saber onde é que está o nosso coração na nossa vida. Por que a gente está fazendo as coisas, né? Porque a gente precisa tirar o máximo possível da dor, da emoção negativa, para que a gente esteja bem para a gente estudar. Senão, cara, nada vale a pena. Então o pessoal fala, porra, medicina, o cara é doutor, não sei o quê. Cara, mas não é fácil. Você precisa abdicar de vida, às vezes você não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem família, você está em casa relaxando, tem que ir para trabalhar. Então, e isso causa dor. Então, e você precisa estudar muito. Então, se você não faz uma coisa que você gosta, o preço, o salário não compensa. Uhum. Você imagina que você vai ter que passar o resto da sua vida, 20 anos, 30 anos, 40 anos, fazendo isso que você escolheu fazer aí, né? Ah, eu não arranjo emprego nenhum, eu vou fazer concurso para policial. E aí, a hora que eu chegar lá, que eu tiver trocado tiro com um bandido, que eu tiver que ir para a rua. Então, a gente precisa de colocar o nosso coração naquilo que a gente ama, porque aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. Sim. E a gente vê muito caso, por exemplo, de depressão no serviço público, que em tese não era, se o dinheiro fosse o grande problema, não era para ter, e tem aos montes, né? Que a pessoa não tem propósito. Eu ouço muito isso. Eu procrastino, não consigo nem ir lá sentar. E a primeira pergunta para a pessoa que eu faço é essa: qual é o teu propósito? Por que você está fazendo isso? Né? Por exemplo, você tem um exemplo legal. Sabe a Michelle, que formou com você? Uhum. Ela foi minha aluna no desafio. Ela queria prestar concurso, ela fez o desafio inteiro. Quando terminou o desafio, ela falou assim: Rodrigo, eu terminei isso aqui, agora tenho certeza que eu não quero prestar concurso. Você me ajudou a decidir sair fora dessa linha. Porque a ressignificação para ela foi entender isso. Ela não queria sair da onde ela morava, porque sair dali daquele local era ficar longe do pai, ficar longe da mãe, ficar longe do marido. Porque o marido tinha uma profissão lá, não ia deixar a cidade. Se ela passasse fora, ela ia ter que ir. Então você imagina o subconsciente dela, na hora que sentava para estudar, pensando: se eu passo em outro estado, eu vou ter que deixar tudo para trás. Então, se o teu móvel é ficar próximo da sua família, por exemplo, e você estuda por um negócio que vai te levar para longe, teu subconsciente está em conflito direto com o que você está fazendo. Né? Pois é, e só colocando em valores, né, a mente consciente ela é simplesmente responsável por 5% do que é o teu cérebro. Então, essa guerra você vai sempre perder. Né? Você vai arranjar um jeito de te sabotar, vai parar a tua vida, vai fazer com que a vida da tua família fique uma merda, porque você vai querer falar que não, eu preciso estudar, eu não vou sair, eu não vou fazer, não vou viajar, e você entra num processo de sabotagem e você acaba sofrendo, né? Então, é muito importante, pessoal, vocês estão aí buscando um concurso, uma vida,
que vocês olhem o que é que o coração de vocês fala, não em relação somente à escolha, mas também por que eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos, né? Porque se você colocar realmente vontade nisso e é aquilo que você ama, você vai conseguir fazer. Mas é fundamental que para você encurtar o processo, que você olhe aquilo que está te impedindo, né? E aí a gente vai um pouquinho mais longe, né, Rodrigo? Se a gente passa a olhar a questão sistêmica, né? Sobre a tua família, né? Poxa, será que você, que é filho de pai e mãe, que não foi bem sucedida, será que você pode ser bem sucedido? O que significa para você e para a tua estrutura familiar você ser aquele único que conseguiu fazer e passar no concurso público? Será que as pessoas da tua família vão conseguir lidar com essa dor? Será que você vai se sentir nada do seu clã por isso? Será que você vai se sentir infiel a ele por isso? Preciso que a gente faça essa viagem, gente, para que a gente possa entender por que a gente não está conseguindo. Por que o nosso insucesso está batendo nessa porta sempre? Porque se tiver tudo bem, tudo harmônico, é o seu sonho, e você não tem trauma, não tem bloqueio, não tem trava, por mais duro e difícil que seja, você vai conseguir. E foi o que aconteceu comigo, né? E olha que eu não tinha metade do conhecimento que eu tinha hoje. Mas a minha determinação de me tornar médico, ela era uma determinação convicta, tanto de coração quanto da razão, né? E eu demorei 3 anos para passar, porque eu não tinha condições de passar numa faculdade federal, ou numa faculdade particular, né? Não tinha grana para pagar. Então, eu tive que fazer federal, e para isso eu tive que correr atrás. Então, primeiro ano, pau. Segundo, consegui bolsa no cursinho. Fiquei lá, primeiro suplente, não entrei. No outro, eu consegui entrar. Então, você sempre vai conseguir, desde que você tenha um propósito, desde que você queira, e desde que você não tenha nenhuma emoção que te bloqueie de você Eu conseguir tô realizar vendo isso. muito isso, cara. É Inclusive, mental isso. acho que cortou. Tá ouvindo? Não. Tá. Eu comecei a Agora tá. perceber, conversando com muito concurseiro assim, e eu comecei a desenhar praticamente um padrão. E é incrível como os problemas de infância, eles são praticamente os mesmos, né? Por exemplo, uma pessoa que tinha na infância alguém que prometia muita coisa para ela, sempre prometendo e nunca cumprindo. Essa pessoa vai ser um concurseiro ou qualquer outra coisa na vida que sempre não termina nada. Ela começa a fazer e não termina. Começa a estudar um negócio e para. Começa a fazer uma faculdade e sai. Porque ela não sabe o que é recompensa. Ela não sabe que no final do arco-íris vai ter o pote de ouro, vamos dar um exemplo assim. Então, ela desde pequena aprendeu que, olha, me prometem, mas não cumprem. Então, eu não preciso cumprir isso. E você vê que o padrão repete muito. Quando a gente liberar os comentários aqui, você vai ver que tem muita gente que fala, nossa, olha como isso foi próximo. Ou então, eu acho que eu não posso passar no concurso. Aí eu começo a fazer perguntas, você percebe que essa pessoa passou algo de escassez na infância. Ou a família que não tinha muito dinheiro, não pôde dar o dinheiro para ela, e hoje ela acha que ela não é honrada o suficiente para ganhar o dinheiro no concurso público. Então, ela não se sente capaz de passar, não intelectualmente, mas às vezes porque se ela passa, ela vai ter que justificar o porquê ela está ganhando um bom salário. E aí as pessoas têm um problema muito grande com isso, né? Com a parte também financeira, né? Acho que a gente consegue desenhar alguns padrõezinhos assim, né? De histórias. Sim, e além disso, cara, tem aquela questão de a crença que, infelizmente, as igrejas passaram para a gente que não são verdades absolutas, né? A gente ouve muito isso, né? De que o cara é podre de rico, né? Ou seja, o cara que é rico é podre, né? Aquele que tem dinheiro não entra no reino dos céus, né? Então a gente carrega muito coisa que ensinaram para a gente e o dinheiro é sujo, né? Quem tem dinheiro não presta. Então, se o cara é milionário, ele roubou. Então, todas essas informações elas estão, de alguma forma, ali dentro da nossa mente subconsciente e que faz com que a gente procrastine, né? Isso também aconteceu comigo. Para resolver isso. Então, não é só com o pessoal que está aí. Você fala, pô, o Carlos é médico, não é cirurgião. Puta, de novo para você, caralho. Tá ouvindo? Não, tá. Acho que. Ouvindo eu tô, só não tô te vendo. Peraí, a gente vai cair. Aí a gente põe de novo. Ou não, voltou. Quer tentar falar alguma coisa aí? Vamos ver se volta. Eu não tô vendo. Eu vou tirar e colocar você. Aí, vamos esperar ele sair e voltar, porque daí acho que conecta melhor aqui. Deixa eu liberar os comentários, vocês comentarem um pouquinho aqui, para a gente poder trazer esse lado, essa visão mais
como que eu posso explicar, mais científica da hipnose do seu estudo, tá? Para você entender o que acontece quando você não está conectado, não tá em linha, vamos dizer assim, com o que você está fazendo, com o teu propósito, tá? Como o pessoal estava conversando aqui, a explicação toda, desde o início, não tem a ver com uma parte de religião, não quer tirar o que você acredita ou não que você acredita, mas a evolução como a ciência olha para o cérebro, tá? O lado que o Dr. Carlos também traz, que eu acho bem bacana, é esse, o lado da medicina, como a medicina olha a hipnose. Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, a medicina ela autoriza o médico a trabalhar com a hipnose. Tá? O Conselho Regional de Medicina, o CRM, ele autoriza os médicos a, inclusive, prescreverem o tratamento através da hipnose. De odontologia também, de fisioterapia também. São todos conselhos que já utilizam a hipnose. Porque, às vezes, você pode utilizar ela para parar um sangramento, né? Para fazer várias outras coisas. E isso foi o que me chamou mais atenção. Eu poder olhar para a hipnose e trazer ela para o concurseiro para poder ajudar as pessoas a sentarem e estudarem melhor. Porque a gente tem tanto bloqueio de aprendizagem, desde que a gente é pequenininho, a gente passa por tanto problema ali, de apanhar, por exemplo, para estudar. Quer ver? Se eu perguntar aqui, quem que apanhou para estudar, por exemplo? Várias pessoas vão falar, eu apanhei. E aí você vai ver que várias pessoas. Ó, a Juliana falou aqui, ó, nessa questão de prometer e não cumprir, você define exatamente como foram meus pais na minha infância. Tá vendo? E se você começar a investigar e fazer perguntas para a Juliana, você vai conseguir bater que provavelmente ela é uma pessoa que começa e não termina. E ela não entende por que isso acontece. Mas é simplesmente um bloqueio por conta dessa situação de promessa, de recompensa. A partir do momento que ela ensinar o cérebro dela o caminho certo para que isso tenha uma recompensa, ela vai estudar muito melhor. E essa trava que a gente tem, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se o Dr. Carlos está aqui para a gente poder voltar com ele. Opa, virei a câmera aqui. Vocês viram? Sorte que não tem nada lá, né? Vamos lá. O Dr. Carlos está aqui. Vamos chamar ele de novo aqui para ele poder continuar explicando para vocês essa parte mais da medicina, como a medicina olha também a hipnose, né? E eu acho que é bem bacana quando ele voltar aqui, quando o Dr. Carlos voltar aqui, eu vou pedir... Voltou. Vou pedir para você explicar um negócio para eles que eu acho fantástico. Duas coisas, na verdade, que eu queria pedir. A primeira delas é a questão de que a gente, eu não lembro a frase exata, mas nossa mente não vê luz do dia, como que é? Não conhece a luz do dia. Tem uma frase sua que eu acho muito característica, que eu acho muito bacana, e depois explicar a relação de uma doença física com a mente, né? Por exemplo, o ALER ou algo assim, através da DMC. Se pudesse falar desses dois tópicos aí, acho que vai acrescentar bastante. Bom, entendi. Então, assim, pessoal, como é que a gente se relaciona com o mundo, né? Então, a gente se forma... Tá me ouvindo legal? Tô. Então, a gente se forma como indivíduo dentro lá da barriguinha da nossa mãe e a gente passa a se comunicar com o mundo através dos nossos 5 órgãos e sentidos, né? Então, a gente tem a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, isso faz com que a gente se comunique com a realidade que o mundo passa para a gente. Só que, poxa, a grande pergunta é de que forma que isso acontece? Isso acontece através de impulsos elétricos. A gente tem receptores em várias partes desses órgãos, ouvido, etc. e tal, que vão fazer com que esse impulso chegue a determinada parte do nosso corpo e, através dos nossos nervos, cheguem até o cérebro. Como isso? Através de uma eletricidade, de um impulso elétrico. Então, o que é importante que vocês entendam aqui? Os nossos olhos, ele nunca viu a luz. O cérebro, ele nunca viu a luz. Então, tudo que a gente enxerga, nada mais é do que a nossa percepção. Então, a gente sempre sabe que as coisas são as coisas porque nos ensinaram. Então, se você pegar, imagina que a gente está há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e a gente pede para a pessoa, você pode pegar a lâmpada ali para mim que está em cima da mesa? Cara, as pessoas não vão saber o que é lâmpada, porque não foi ensinado que aquilo não existia. Então, a gente passa a viver a nossa vida a partir do momento dos conceitos que nos foram ensinados, das emoções que nos foram ensinadas e daquilo que a gente vivenciou e como a gente vivenciou, né? Então, quando eu era criancinha, o que aconteceu comigo, né? Meu pai me abandonou, meu pai me batia, meu pai me prometia e não cumpria. Então, isso tudo cabe de como eu vou ressentir isso, né? Como isso vai doer em mim. Então, é importante que vocês entenderem que tudo aquilo que falam para vocês pode ser que você esteja numa grande matrix. Então, é isso que eu falo em relação a isso. E em relação à doença, o que a gente entende, Carlos, né? Como eu expliquei... Antes de você entrar nessa parte da doença, deixa eu só complementar que vai ser perfeito aqui. Por exemplo, quando um professor entra e a pessoa fala que matéria chata, odeio esse cara. Ela passou a perceber aquela matéria como algo chato.
Então, a partir do momento que ela faz sim. isso, o mundo dela se volta a, quando for estudar isso, eu não quero, porque aquilo é chato. Ela colocou E essa etiqueta na matéria, essa etiqueta naquela situação, essa etiqueta naquele problema, né? e isso pode acontecer também, cara, por uma coisa que é muito louco, né? É, às vezes o professor ou a professora faz o seu cérebro identificar uma pessoa que por algum motivo foi um agressor seu. Você entende isso? Então você imagina, né, que de repente você tem um tio que é abusivo com você, ou a voz dele é uma voz que te irrita, é uma voz que traz uma negatividade, porque foi um cara que trouxe muita dor para você e para sua família. E de repente você está assistindo aula e esse professor tem o tom de voz parecido com esse do seu Uhum. tio. Isso pode ser um gatilho para que a situação e você faça com aquele cara, aquela voz daquele cara irritante, e isso não de uma forma consciente. Então você pode criar um bloqueio de alguma coisa que você está estudando, porque o seu cérebro associou isso a alguma coisa que ele conheceu de uma forma traumática. Então o nosso cérebro ele é fantástico, mas ele tem umas pegadinhas que às vezes lasca a gente, né? Uhum. Com certeza. E você quiser falar agora da parte da nossa doença física, que foi o teu trabalho, a tua Então, nem pesquisa? toda. A gente vive num mundo que, imagina, né? A gente, como eu falei já, passou um processo evolutivo muito grande. A espécie humana tem cerca de 150 mil anos, né? E a gente foi preparado para se alimentar do jeito que existia naquela época, né? Então a gente comia as caças, comiam frutas, árvores, e a gente de repente começou com a evolução agrícola, começou a plantar, a colher, nos tornamos plantadores, colhedores. E agora a gente está na fase industrial. E isso foi muito rápido e a evolução não dá salto. Então a gente hoje come muito lixo, né? Muita porcaria que faz muito mal para a gente. Então não é possível a gente descartar que a gente possa fazer doenças físicas também por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está comendo, pelo ambiente, pela exposição à radiação, à eletricidade, a um monte de coisa. A gente não era adaptado a isso. Mas uma outra coisa que a gente precisa entender também é uma correlação do ponto de vista emoção-doença. Então, lembra dos três cérebros? Que a gente tem um cérebro que é o cérebro que a gente chama de mente inconsciente. Essa mente, ela gerencia o nosso corpo de uma forma perfeita. E aqui eu quero que vocês entendam o que é perfeição. Você pega um espermatozoide, junta com um óvulo, e dentro de 9 meses, essas células se multiplicam, se tornando cerca de 15 trilhões de células, e cada célula que tem no seu corpo sabe que órgão ela vai formar, que tecido ela vai formar e qual é a função que ela vai ter. De forma que a gente olhar a doença única e exclusivamente do ponto de vista de um mau funcionamento do nosso corpo, a gente estaria sendo um pouco leviano. Então, é importante, lembra que eu falei que a gente tem a mente reptiliana, que controla isso tudo, mas a gente tem as outras duas mentes, a mente emocional e a mente racional. Então, o que a gente acredita, né, Rodrigo? É que as Uhum. ações elas podem fazer com que a gente mande informação para esse nosso cérebro que gerencia o nosso órgão, para que ele cumpra demandas que são demandas que às vezes são demais para eles. Então vamos lá, esse cérebro que funciona no controle dos nossos órgãos, ele funciona de duas formas: ou na ativação, para a gente agir, fazer, performar, lutar, fugir, ou na inibição da ação, que é para a gente descansar, recuperar, etc, etc e tal. E aqui abrindo um pequeno parêntese, né? Galera, não adianta você ficar estudando 24 horas por dia. Não adianta você ficar estudando igual um louco, porque o seu cérebro e o teu corpo, ele precisa ter um tempo para ação e ele precisa ter um tempo para descansar. A gente chama isso de simpaticotonia, que é que eu vou estudar, eu vou me concentrar, eu vou produzir, e isso envolve hormônios, envolve adrenalina, envolve um monte de coisa, de cortisol, mas a gente tem que também descansar. Então, você estudar... Puta, Tá, caramba, tá. travou de novo. Acho que. Tá Não, tá te ouvindo? ouvindo. Aham. Tá, Estamos travou te a imagem ouvindo. para mim. É, travou só a imagem. Vou tirar. Acho que agora eu vou ouvir você sem o áudio só. Eu vou cortar aqui sua imagem de novo, você pede de novo.
Aí ele já solicita aqui de novo, já chama ele aqui de novo, a gente já reconecta. Não vou nem ligar o comentário aqui por enquanto, pessoal. Vamos só terminar essa explicação, daí eu abro para perguntas aqui no finalzinho. Aqui, ó. Aí, vamos embora. Essa explicação é muito interessante enquanto a gente já está reconectando, para vocês perceberem também a parte da concentração, tá? Por que às vezes você está num over-delivery, num burnout de estudar, e você não consegue se concentrar? Porque você já está entregando demais, você está buscando demais, né? E presta atenção na explicação do Dr. Carlos agora, para você prestar no que acontece com você no dia a dia. Então é isso. Se você seu corpo no estresse, imagina um carro. O carro rodando, 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 e você não põe gasolina, porque você acha que vai descansar. E aí você começa dirigindo uma estrada com sono. O que acontece? Acidente, você bate e morre. É a mesma coisa no estudo. É fundamental e mais importante para o teu cérebro é que você, nem, se você tiver que optar por estudar 1, 2 horas com qualidade, com foco, com atenção, é 10 vezes mais importante do que ficar você estudando lascado e que você não produzir nada e você vai essas 8, 10 horas sem produzir nada. Porque o seu cérebro precisa estar focado naquilo ali. Né? Então, simpaticotonia é você estar em máxima para estudar e parasimpaticotonia para você descansar. E isso é a mesma coisa em relação às doenças, para que a gente pudesse ter a melhor performance possível. Só que qual é a informação que o nosso cérebro está passando para mim? Né? Então, por exemplo, o nariz na natureza ele foi desenvolvido para algumas funções. Qual a função básica disso? Primeiro, você pegar o oxigênio, o ar, né? Filtrar, umidificar esse oxigênio para que ele possa ser usado pelos seus pulmões. Mas também ele foi que a gente possa pressentir e sentir o cheiro da dor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que durante a minha gestação, durante a minha infância, eu tive circular de cordão ou eu tive medo da morte, pode ser que eu desenvolva, por exemplo, uma rinite, porque o meu nariz vai inflamar e desinflamar o tempo todo numa tentativa de uma capacidade adaptativa. Então, o que a gente trabalha hoje é no sentido de tentar tratar a doença do ponto de vista físico, mas também associar e buscar se existe alguma emoção, né, que está fazendo com que o seu corpo se adapte a essa demanda. Porque se a gente conseguir trabalhar o corpo e a mente, a gente tem muito mais chance de atingir um resultado. Porque é impossível que a gente olhe o corpo, né, e o ser humano como uma estrutura perfeita. E em 9 meses, a gente tem uma célula que se multiplica em 15 trilhões de células e falar, poxa, esse corpo é um corpo que veio para me destruir, desenvolvendo na gente doenças crônicas, né? Que fiquei hipertenso, fiquei diabético, fiquei coisa, mas a gente tem que olhar isso de um ponto de vista maior, porque o nosso corpo é perfeito, com certeza ele vai saber se adaptar da melhor forma possível à demanda que a gente está gerando para ele. E eu acho legal essa explicação, porque a partir do momento que você entende que o nosso cérebro não vê a luz do dia, o que a gente imagina, para nós, se torna realidade. Então, se eu imagino que o peso do mundo está nas minhas costas, eu vou ter que aguentar aquele peso o tempo todo. E o concurseiro que está ali, que imagina que o mundo está nas costas dele, que ele tem que passar, que não sei o que, ele vai ter problema nas costas. E aí ele vai falar, não, porque a cadeira que eu sentei é uma cadeira ruim, mas ele passou a vida dele inteira sentado numa cadeira, estudando, ou em qualquer momento, e isso não foi um incômodo, mas naquele momento é. Assim como a explicação da Lera, acho também que é bem bacana, quando eu tenho que fazer algo que demanda uma habilidade muito precisa minha e que eu não acho que eu posso fazer, que eu tenho uma impotência relacionada a isso, eu posso, não é que isso é obrigatório, né, mas eu posso desenvolver algo relacionado a isso aqui. Meu cérebro quer me parar, e aí ele vai causar uma fragilidade nesse músculo para que eu pare de fazer aquilo que eu não dou conta. Para ele, eu não dou conta, eu imagino isso, eu penso isso. E o interessante dessa correlação biológica, Rodrigo, é muito maior as dores na cervical, né? Porque lembra da figura do Atlas, né? As vértebras cervicais, elas seguram a cabeça. A cabeça está muito relacionada com intelectualidade. Então, se eu não me sinto inteligente o suficiente, se eu me sinto burro, incapaz, né? Eu estou numa posição de submissão, né? Eu não posso, eu não sou capaz. E aí a pessoa fica, às vezes, com calma, fala, eu estou estudando muito de cabeça baixa, é o celular que eu fico olhando o tempo todo. Então, na verdade, a gente tem que... quais são as informações que estão sendo captadas nessa posição que eu estou? Né? Que situação que eu estou em relação àquilo que eu acredito de mim? Né? Então, o
nosso corpo é extremamente sábio. E se a gente está mandando uma informação para ele, ou aumente a sua função para eu agir, ou, por favor, me paralise para que eu machuque. Porque a grande finalidade, né, da nossa vida é a gente correr para o prazer ou fugir da dor. Ou a gente está, né, aumentando a função para a gente chegar no prazer, ou a gente vai paralisar ou vai sair dali para a gente fugir da dor. E, infelizmente, quem gerencia isso é o nosso cérebro mais antigo. E, como eu já disse, o nosso cérebro mais antigo com o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro emocional representam 95%. Então, a gente é um baita de um ser emocional que tem alguns lapsos de razão, mas a gente acha que é o foda da balaxita, que a gente tem todas as verdades, que a gente conhece tudo, e, na verdade, a gente acaba sofrendo por um tempo prolongado porque não tem humildade de querer entender que a gente ainda é um macaquinho que está num processo de evolução, né? Sim. Vou separar algumas perguntas aqui, faltam uns 15 minutinhos. Peguei uma aqui, ó. Você consegue ler ela aí? Aparece para você? Aparece para você ou não? Não. Então, tá escrito aqui, ó. Depressão Não. atrapalha minha irmã de fazer qualquer coisa. Como que a hipnose pode ajudar? O doutor pode ajudar? Puta, depressão, ela é um embotamento das emoções. Uma pessoa depressiva, ela não é capaz de fazer nada, porque ela vive na emoção da tristeza. E uma pessoa na emoção da tristeza, como a gente falou, né, Rodrigo? Teoricamente, as crianças nascem com o computador vazio, né, sem outros programas. Quais foram os programas que a sua irmã baixou durante a vida dela, né? O que ela ouviu, o que ela aprendeu, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é capaz, ou que ela é burra, ou que ela não pode, ou ela não teve carinho, ou não teve amor. O que aconteceu com ela? E nesses casos em que o que está atrapalhando é a depressão, o que eu indico é um processo de hipnoterapia, porque, aproveitando um adendo, né? Eu sei que o Rodrigo trabalha com isso, a hipnose ela é fundamental, inclusive a auto-hipnose, para que possa te ajudar no processo de aprendizado, para que você possa assimilar mais, né? Então, como é que a gente pode fazer auto-hipnose? Você pode gravar vídeos ensinando as pessoas a entrar em transe, colocar em transe, e você, a partir daí, dar sugestões diretas, né? Você é maravilhoso, você é capaz, você estuda, você tem foco. E você, nessa situação, o que acontece? Imagina que a gente tem caixa d'água. Essa caixa d'água está suja. Existem algumas maneiras da gente lavar essa caixa d'água, trocar essa água da caixa d'água. A opção 1 é você abrir no fundo dessa caixa d'água, né, um ladrão ou alguma coisa, e drenar essa água de uma vez, né? Então, essa é uma opção. A outra opção é a gente colocar a água por cima, porque essa água nova vai entrando e ela vai limpando a água que está dentro da caixa d'água. Então, o processo de auto-hipnose para vocês, né, ela funciona dessa forma. Você vai acumulando sugestões, que essas sugestões acabam sendo aceitas pelo subconsciente. Porém, quando você tem problemas mais sérios, mais fortes, tipo uma depressão, isso aí você provavelmente vai precisar de destampar a caixa d'água para que você faça uma limpeza mais perfeita nessa caixa d'água. Então, a única coisa que é capaz de ajudar, no caso a sua irmã, é procurar um profissional que possa levar ela para o estado de onde ela aprendeu, onde foi que esses programas foram instalados na vida dela, e ressignificar isso. Porque uma criança até 5 anos de idade, ela não consegue racionalizar por que de repente uma professora chamou ela de burra. Por que aquele professor expôs ela daquela forma? Por que o pai ela fez alguma coisa de errada e o pai foi, né? E lembra que pai e mãe são grandes, então tudo aquilo que eles fazem em relação a gente passa direto a se instalar dentro da nossa mente subconsciente. E é por isso que os adolescentes têm muito problema, porque o adolescente, ele já tem a capacidade de entender, já tem a capacidade de julgar, de avaliar, de analisar a atitude dos outros. E é nesse momento que os pais deixam de ser heróis, etc. Tal. Porém, tudo é tido como emoção, como crença, como hábito, ficou instalado nessa mente. Então, nesses casos em que existe uma doença instalada, a gente precisa de um profissional para fazer um protocolo de hipnoterapia, que eu acho que é fundamental e vai muito mais rápido. O que eu vi aqui, umas perguntas, eu não vou colocar, senão fica na frente aí, fica na frente do seu rosto aí.
Mas eu vi algumas Tudo perguntas, bem. eu estava olhando aqui as perguntas. Por exemplo, bate junto com o que você estava falando. A hipnose tem que ser presencial? Dá para fazer online? O que o Dr. Carlos explicou é exatamente a forma como eu aplico. Vou dar um exemplo. Você sofreu um abuso lá na infância, foi estuprada, ou então um menino que sofreu uma surra que quase matou a criança lá. Lógico que você tem um problema tão profundo que, através de um áudio de hipnose, a gente não vai conseguir significar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que não consegue estudar porque ela só não acredita no potencial dela de passar, ou porque estudar para ela é chato, ela aprendeu que estudar é chato, a mente dela está com esse bloqueio, vamos dizer assim, é um bloqueio Ou ficou mais com muito superficial, sono. muito sono, muita falta de concentração, não consigo estudar por horas e horas, isso é mais tranquilo, porque eu só vou dar uma sugestão positiva. Quem quer fazer hipnose, amanhã, na aula 3 da semana do concurseiro, eu fiz uma trilha completa, tá? Uma das dinâmicas que eu uso com meus alunos, através de áudio, tá dentro é uma significação completa mesmo, do início ao fim. Vocês vão poder ouvir, vão poder fazer. Na outra semana do concurseiro, a gente já fez isso, foi incrível. Pessoas mandaram relatos, assim, muito, muito legais, mas já vou avisar, também é forte, tá? Também você vai chorar, você vai conectar com emoções, você vai trazer coisas para a gente poder limpar, para a gente poder fazer toda a ressignificação dessa trilha. Esse é o objetivo. Tá? Entrar lá, cutucar o que está errado e colocar muita sugestão positiva para que a gente possa melhorar isso. Claro que uma pessoa que está com depressão não vai ouvir um áudio e vai ficar bem, porque a gente precisa entender onde está o problema específico, precisa ser mais artesanal, vamos dizer assim, precisa ser mais individualizado, mais manual o procedimento. Agora, para uma pessoa que só não consegue sentar e estudar porque está procrastinando, ou porque a concentração dela não está alinhada, isso através dos aulas de hipnose eu tenho conseguido um sucesso muito grande com os meus alunos. Né? E o que eu mais vejo é isso. Olha, hoje eu sento e estudo por 5, 6 horas e não sinto aquele peso, aquela dor, eu consigo aproveitar. Esse é um resultado que eu tenho alcançado, assim, de aumento de concentração muito grande com as pessoas. Né? Por exemplo, tenho 2 casos legais. Uma moça que eu esqueci o nome da doença, para poder falar melhor, ela se beliscava inteira, ela se machucava inteira pela ansiedade que ela tinha. Mutilação? Ela beliscava, assim. E o outro rapaz, essa eu sei o nome que eu decorei, é tricotilomania, ele arrancava os pelos da barba inteiro. Né? Então, a ansiedade de estudar, de fazer uma prova, desencadeava arrancando os pelos da barba. Claro que eu não sei o que gerou isso, mas a partir do momento que eu ensino para a mente dele que a prova não é o local do inimigo, que ele não precisa enxergar a prova como o campo de batalha dele, eu amenizo essa reação no momento da prova. Né? Claro que eu não vou amenizar isso para a vida dele inteira. Isso provavelmente vai ter um momento que ele vai ter que olhar com mais cuidado. Mas pelo menos aquele ambiente não é mais um ambiente de guerra para ele. É um ambiente tranquilo que ele pode chegar lá e passar para o papel aquilo que ele sabe. Né? Pode colocar isso para fora. Assim. E o mais importante também é que o pessoal entenda, né, Rodrigo, que lembra que eu falei, né? Para algumas pessoas, só o fato de ir fazer a prova faz com que ela entre num nível de estresse extremamente grande. E quando isso acontece, a gente faz uma descarga de liberação de hormônios no nosso corpo, que são os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, etc, etc e tal. E como eu já disse para vocês também, o estresse torna a gente mais burro, né? Um exemplo disso, todas as pessoas sabem que não devem reagir a assalto. Por que algumas reagem a assalto? Será que é porque elas são... Não, é porque na hora do estresse, quem assume o controle, né, do leme é o cérebro instintivo reptiliano que vai lutar ou fugir. E a ferramenta de auto-hipnótica, por quê? Porque o transe hipnótico te tira da simpaticotonia e te leva para aquilo que a gente falou que é parasimpaticotonia, que é o relaxamento, certo? Então, com essa técnica que o Rodrigo está fazendo aí, que ele ensina para vocês, consegue, através da respiração, através do relaxamento, e até mesmo, né, o Rodrigo deve deixar âncoras de gatilhos para que a hora que você chegue na prova que esteja nervoso, você simplesmente segure essa parte do corpo ou pense em alguma coisa e automaticamente que o seu cérebro vai te tirar daquele foco de estresse, né, que te deixar mais burro, que te dar aquele branco, para te trazer para um estado de equilíbrio onde você vai poder simplesmente relaxar, né, e a emoção vai subir. Né? Existe uma lei da hipnose da mente que é assim, quanto maior o esforço que você faz para lembrar de uma coisa, menos você lembra. Então, quanto mais estressado você fica, como é que é o nome daquela pessoa? Nossa, está aqui na ponta da língua, já deve ter passado para isso, né? Ah, meu Deus, como é que é? Aí daqui a pouco você vai embora, sai daquela situação, pô, a fulana é Josefina, entendeu? Porque a gente precisa de, às vezes, relaxar para que essa parte do nosso cérebro, que é da memória, mais funcional, passe a se ativar. Legal? Eu peguei uma pergunta aqui do Elber, que ele fala o seguinte, ó,
adquiri transtorno de ansiedade generalizada por não passar em concurso. Como que a hipnose pode me ajudar? Como é que é o negócio? Eu falei em uma live, ele adquiriu transtorno de ansiedade generalizada porque ele não conseguia passar, por não passar em concurso. Eu falei com eles em uma live que a gente fez semana passada, de aquecimento, sobre a reprovação. As pessoas, elas miram e enxergam o concurso como o final. E aí é como se ela batesse e não conseguisse, ela batesse e não conseguisse. E o concurseiro não ganha salário. Ele não tem nenhuma motivação para estudar ali. O cara tá ralando, ralando, ralando. Quando ele espera a recompensa, ele bate lá na recompensa e não vem. E aí ele se projeta para o futuro. E isso começa a trazer ansiedade para ele, porque ele fica pensando, e quando vier a próxima prova, e lá na frente, e a ideia é que a hipnose possa te mostrar que isso não é o fim, mas ele é uma fase. A prova é só uma fase. O fim é quando o seu nome sair lá aprovado. É só aí que você vai conseguir sua recompensa. Antes disso, são fases. Você vai prestar 200 mil provas e vai reprovar. Agora, se você enxerga a próxima prova como o seu escape para parar de estudar, para parar aquela vida que você não gosta, tá tudo errado desde o começo. Você tem que curtir esse momento, você tem que gostar desse momento de estudar, senão tua mente vai te travar, vai trazer ansiedade, vai procrastinar, trazer sono. O que você imaginar vai acontecer, né? Por conta É isso aí. E o mais importante é o seguinte, da forma gente, como sua mente viu. o que vocês precisam entender é que é o seguinte, isso aqui é um pouco de neurociências. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma parte do cérebro que chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral é a primeira estrutura do sistema límbico que está associado com as emoções primárias, como eu disse para vocês. Então, as emoções primárias é medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, tá certo? São emoções primárias. Então, essa emoção primária, ela não traz problema nenhum, porque tudo bem a gente sentir medo. O jeito que a gente vai interpretar esse medo é que vai ficar registrado no nosso cérebro límbico como um sentimento. Então vamos lá, a gente tem uma emoção, essa emoção é interpretada, e isso a gente vai dar um nome de um sentimento, e isso vai levar a um comportamento, ok? Então o que acontece? E provavelmente deve ter acontecido contigo. A ansiedade, o transtorno generalizado de ansiedade, ele já não é mais a emoção primária. Porque a emoção primária é o medo. Né? Você foi reprovado tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que o medo de você reprovar de novo te gerou um sentimento que, poxa, só em pensar em fazer prova novamente, o seu cérebro vai fazer uma descarga de hormônio como se você estivesse na frente de um leão que vai te matar agora. Então, isso dá reações físicas que são taquicardia, sudorese, o cara pode até evacuar e passar mal e desmaiar por conta do tamanho do estresse. E lembra, cada estresse que entra no subconsciente vai dando o efeito daquele trauma que já existia. Então, é muito importante que, para você sair desse transtorno de ansiedade generalizada, no estágio que você está, doença, né, que você procure um auxílio de uma auto-hipnose ou de uma hipnoterapia para que você possa ressignificar isso aí, né? E aí você, junto com isso, passar a interpretar do jeito que o Rodrigo falou aí, que a tua recompensa só vai chegar no final do caminho. E ser reprovado uma, duas, três vezes não é o final do caminho, né? Porque se você continuar fazendo, você vai chegar lá. Sim. Falta 2 minutos só Né? vou ler um comentário aqui que eu achei bem emblemático, da Juliana. Ela falou o seguinte: para os meus pais, eu nunca fiz mais que a minha obrigação. Minha mãe me elogia quando eu não estou, e na minha frente ela ignora minhas conquistas. Isso é um gatilho enorme para mim. É a criança que recebeu esse tipo de informação, né? E aí, o que é importante que você faça é também um processo de terapia, porque você já é uma adulta hoje, e a única opinião que pode importar para você e para aquela criança que está aí dentro sofrendo é a tua opinião, não mais a dos teus pais. O que seus pais podiam fazer por você, eles já fizeram. Agora, essa criança que está chorando aí, que quer o reconhecimento dos pais, é que precisa de ser acolhida. Então, enquanto você não acolher essa criança e falar para ela, tá tudo bem, eu consigo olhar para você, você é foda, você faz coisas, você estuda, você, cara, é determinada, você é maravilhosa, essa criança vai continuar gritando aí, sofrendo dentro de você e, de repente, inibindo o seu sucesso. Então, Carlos, muito obrigado pela presença. Eu sei que você saiu do hospital direto aqui para vir falar com a gente, pela sua disposição sempre em estar ajudando, em trazer seus conhecimentos, trazer essa parte, essa visão mais da medicina, da hipnose para cá, para o nosso Instagram. Sempre é uma honra poder trazer você aqui ouvir e sempre aprendo alguma coisa. Isso é incrível. Muito show mesmo. Obrigado, viu? Cara, eu que agradeço. Gente, sucesso para vocês. Cuidem das suas criancinhas que estão aí dentro de vocês, que
alguém algum dia falou que é burra, que não presta, que não é inteligente, que não é capaz, que não vai ter sucesso. Olhem para elas com carinho, olhem para dentro das emoções de vocês, sigam seus sonhos e vivam felizes. A gente veio no mundo para ser feliz. Rodrigo, obrigado, cara, pelo convite aí. Espero ter ajudado em alguma coisa. E estamos sempre à disposição. Se você precisar da gente, você sabe que você é um brother querido. Show de bola, obrigado, viu? Valeu, vou te liberar aí. Valeu, valeu. Bom, pessoal, essa live fantástica, Dr. Carlos, eu aprendi muito com ele. Imagina que eu fiquei, acho que foram quase 20 dias fazendo curso com ele, em 2 cursos separados. Então, assim, muito conhecimento mesmo, um cara de uma visão incrível, um coração também do tamanho do mundo. Tá? Ele saiu direto do hospital para vir falar com a gente. É muito incrível. Queria deixar o convite aqui para vocês, tá? Participar amanhã na nossa aula, que vai começar às 8 da manhã. Se você não assistiu a aula 1 e 2, assista. Tá? Amanhã a gente vai fazer um protocolo de hipnose. É um protocolo de ressignificação. Eu explico tudo, tá? Na aula de amanhã. A aula de amanhã é um pouquinho mais extensa do que o normal, porque a gente tem, inclusive, o áudio da hipnose está dentro do vídeo, tá? Então, na hora que você olhar o vídeo, não assuste. Eu estou terminando ele aqui agora, eu que edito minhas coisas. Vocês viram aqui como é que é a salinha aqui, o estúdio. Se eu virar aqui, vocês vão ver que tá aqui os computadores aqui do lado, para edição. Tá? Eu coloco o coração nisso aqui e o áudio está pronto amanhã para vocês fazerem, tá? Aonde? Vai ser na nossa plataforma lá no site da Semana do Concurseiro, tá? Se você procurar no Google Semana do Concurseiro, você vai achar, ou então vai no meu perfil que tem o link. São 3 aulas, é uma sequência, tá? Isso que o Dr. Carlos falou, eu sei que às vezes é difícil da gente entender aonde vai chegar no começo, porque é muita informação, né? A gente passa, sei lá, 20 dias estudando para poder chegar no nível de conhecimento que ele passou aqui para vocês, então você tem que ouvir várias e várias vezes para poder ir pensando nesse momento. Então, vou aproveitar aqui e responder algumas perguntas de vocês, tá? Eu só queria liberar o Dr. Carlos, e aí eu vou colocar no YouTube essa live, vou tentar baixar ela agora. Se eu conseguir baixar ela agora, eu vou ficar até de madrugada se for preciso, mas eu vou editar, subir para o YouTube amanhã. Provavelmente eu libero essa live para vocês poderem ver ela, tá? Não sei qual vai ser a qualidade que eu vou conseguir baixar isso, mas vou fazer o que for possível. Vou responder mais algumas perguntas aqui, aí eu encerro com vocês, tá? Quem quiser ficar mais um pouquinho comigo aí, vamos lá. Faz cronograma de estudo. Mari, Regis, eu não acredito muito em fazer cronograma para alguém, tá? Eu acredito muito em te ensinar a fazer um cronograma. Foi assim que eu consegui os melhores resultados. Sempre que eu faço algo por alguém, que não é você que tem que pôr a mão na massa, você não entende como funciona o teu concurso. Essa é a minha única crítica à parte do coaching, por exemplo, que eu vejo hoje em dia, que eu não sei nem se eu posso chamar de coaching. Algumas pessoas que têm, por exemplo, o edital esquematizado. Ela vai lá e faz tudo por você no edital esquematizado. Só que tem tanto concurso diferente, como que ela vai esquematizar um edital? Como é que você vai entender o que você está estudando? Como é que teu cérebro vai olhar para uma matéria e vai achar que aquela matéria é importante a ponto de ele gravar ela, se não foi você que foi lá garimpar o edital, tá? Então, isso é muito importante. Eu quis trazer essa visão para você na Semana do Concurseiro, para você olhar para tua mente primeiro, tá? Vamos pegar algumas perguntas aqui, vou responder, e aí a gente encerra. Uma pergunta aqui, por exemplo. Como sair do ciclo vicioso de não conseguir foco, estudar e ficar ansioso? A Luciana mandou aqui. Não sei se ela está na live, porque essas perguntas vieram desde o começo, mas vamos lá. O problema desse ciclo vicioso é justamente isso que o Dr. Carlos estava falando. Vai sempre passar por esse ponto, tá? De você poder olhar para o teu estudo e não enxergar lá algo, ou porque não é o teu propósito, ou porque alguém quer que você faça, ou porque alguém quer que você não faça. O complicado de responder cada uma das histórias é entender a história de vida de cada pessoa. Por isso que a gente fala tanto da hipnoterapia individualizada. O que a gente faz nos protocolos de hipnose é isso que o Dr. Carlos explicou. Jogar um monte de coisa positiva dentro do seu subconsciente é como se eu pegasse você assim, puxasse você bem pertinho e falasse: você é capaz, você consegue. Já viu aquelas palestras de coaching que o pessoal pega você e chacoalha, e chega perto e fala: você vai conseguir. E você fica até a meia-noite, 5 da manhã lá, e a pessoa sai daquele evento e fala: porra, que evento foda que eu fui. Por que isso acontece? Primeiro, quando você tem uma repressão de sono, vamos dizer assim, você fica acordado até 5 da manhã no evento e tal, isso já causa uma abertura, vamos dizer, do seu subconsciente. Então as informações já chegam melhor. E quando você põe a informação com essa velocidade, seu cérebro acaba aceitando aquilo. Tá? Então quando você faz esse punch, você consegue mudar. E é isso, vocês vão ver amanhã no áudio, se você colocar, você começa com relaxamento, mas depois é punch, a gente encosta onde tem que encostar, perdoa quem tem que perdoar, chora se tiver que soltar, solta a emoção, porque é o que acontece. Tá? A hipnoterapia não é só ficar relaxado, ele começa assim. Mas lá no meio, eu tinha um relato eu adorei esse relato.
da semana do concurseiro passada, que a pessoa falou o seguinte: olha, Rodrigo, eu coloquei lá seu áudio, parece que passou 10 minutinhos, o áudio tem uns 30 minutos só de ressignificação. Ela falou: parece que passou uns 10 minutinhos, minha filha veio e depois falou: mãe, você estava gritando, o que era aquilo? E ela falou: nunca me senti tão leve assim. Por quê? A gente, através desse áudio, ela jogou um pouco fora daquela água da caixa que o Dr. Carlos explicou e colocou coisa positiva, tá? Tem um depoimento, não sei se ela está aí, da Mente à Prova, até esqueci. Eu ia fazer um procedimento com ela para ela poder contar para vocês como é a hipnose. Ela tem um Instagram que chama Mente à Prova. Eu vou compartilhar depois dela, não sei se ela está aí na live, se ela tiver, ela até pode falar. Agora que eu lembrei, porque eu vi que ela me compartilhou esses dias. E ela também fez o áudio da primeira semana, da quarta semana, desculpa, do concurseiro, e ela me contou umas histórias bem legais, assim, tá? Então, esse ciclo vicioso de não conseguir estudar, ele piora quando você força. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim: Rodrigo, qual cursinho eu faço? Qual é melhor? Você tem que olhar para como o teu cérebro vê aquele determinado cursinho. Porque a partir do momento que você olha para um cursinho e odeia aquele professor, que foi o que a gente comentou aqui na live, você vai entrar num processo vicioso de cada vez ficar pior aquilo. E quanto mais você forçar, mais dor você traz. Então você tem que dar um passo para trás, achar algo que você goste daquela matéria, você fala: pô, amo estudar isso aqui, ó que bacana. E a partir desse momento, que você puxar esse fio, vai ser muito mais fácil. A ressignificação ela pode acontecer em um segundo, como ela pode demorar muito tempo. Tá? Tem que ver o grau que você está. Como faço para acessar a aula de amanhã? O link está no meu perfil, só você entrar no meu perfil do Instagram, tem o link. Ou você procura Semana do Concurseiro aí na internet, ou você escreve a receita da aprovação, que é o meu curso, tá? Também está lá. Eu, inclusive, vi um comentário agora, apareceu aqui para mim, alguém comentou, mandou e-mail, não sei, falando o seguinte: essa semana é só para eu comprar o teu curso depois. Pessoal, claro que não. A gente está fazendo live, eu estou querendo mudar a mentalidade de vocês, a gente vai fazer dinâmica de hipnose, e na semana que vem, claro que vai ter o meu curso aprofundado, como eu sempre faço. É a quinta semana do concurseiro. Das 5 vezes foram iguais, tá? Eu gosto dessas semanas porque eu posso passar com muito mais pressão em vocês mesmos, o conteúdo, para que vocês alterem, mudem, e eu recebo um relato de pessoas que conseguem fazer coisas extraordinárias só com a semana do concurseiro. E claro que também eu vou trabalhar com uma turma mais de perto. Isso é o natural da vida, né? Isso, inclusive, é um bloqueio de escassez que a gente falou. A pessoa, ela não pode aceitar que algo vai vir depois. Que para quem quiser se aprofundar no procedimento, exista um depois. Mas é assim que funciona, né? Como que é o seu curso? Elisa, eu vou explicar ele no último vídeo, tá? O Receita ele envolve várias coisas. Eu comecei o Receita da Aprovação com o método de estudo, ensinando o tripé aqui que eu vou passar para vocês agora, para vocês poderem ter uma ideia. Por exemplo, resumo, revisão e resolução de questões. Esse é o tripé. Claro que não é só isso. Eu vou dentro explicar cada detalhezinho disso. Esse tripé eu desenvolvi em 8 passos. E meu curso era isso. Eu ensinava o que eu fiz para passar. A partir do momento que eu comecei a olhar e entender, foi a história que eu contei para vocês no primeiro vídeo da Semana do Concurseiro, que nem todo mundo conseguia aplicar o que eu estava passando, pô, eu tô passando um método que o cara vai ser aprovado. Eu sei disso. Já teve gente aprovada com o meu método. Eu fui, meu primo foi. Várias pessoas estudando da mesma forma. Por que aquela pessoa não consegue? Aí que eu descobri a hipnose, tá? E aí eu fui colocando a hipnose e fui usando a hipnose de várias formas diferentes. Então a gente vai fazer significação consciente, subconsciente, a gente vai fazer significação, por exemplo, para você revisar a matéria subconscientemente, alguns protocolos que já são provados pela ciência, outros que são empíricos, são testes que eu faço com os meus alunos para ver se aumenta ou não a performance. E, por exemplo, o que eu posso contar para vocês, tem um protocolo de hipnose dentro do curso que eu faço o protocolo da caneta mágica. É simplesmente uma hipnose para eu explicar para o teu cérebro que aquela caneta é só a caneta da sorte. Para você pegar aquela caneta toda vez, você lembra da matéria. A caneta é só um gatilho, foi isso que o Dr. Carlos explicou. A caneta é só um gatilho para que quando você veja aquela caneta, você lembre que você consegue. É isso. Só que olha o efeito colateral. Uma aluna minha, acho que tem um depoimento dela na Semana do Concurseiro. Ela contou para mim o seguinte, ela falou assim: Rodrigo, eu não conseguia fazer prova com caneta Bic. Alguma coisa aconteceu comigo que eu não conseguia usar a caneta Bic. E eu nunca imaginei que alguém pudesse ter um bloqueio assim. E ela falou: quando eu fiz sua hipnose, eu segurava a caneta Bic na minha mão assim, e hoje eu vou super tranquila para a prova. Então, olha só, um detalhe que às vezes passa desapercebido, que é uma peculiaridade de uma pessoa, e aí ela conseguiu desmistificar ali, tá? O curso é pago? Sim. A Semana do Concurseiro é gratuita. A gente vai terminar a Semana do Concurseiro no domingo, tá? Então você pode ir lá assistir as aulas, entrar aqui nas lives, continuar aqui comigo, sem problema nenhum. A gente vai fazer um desbloqueio através da hipnose na Semana do Concurseiro. Essa parte é tudo gratuita e depois o curso ele é pago, tá? Mas eu vou explicar sobre o curso lá dentro. Senão não vou ficar falando só de curso aqui, fica chato para vocês. Deixa eu responder algumas perguntas para a gente conseguir encerrar aqui a nossa live, tá? Devo prestar um concurso que exige 3 anos de prática jurídica, mesmo que tenha acabado de me formar? Fran, se você tem condições financeiras de fazer isso, eu aconselho, porque o concurso também é você entender como é a prova. É claro que uma situação nova,
o teu subconsciente vai ter medo, é natural, tá? Qualquer coisa que você vai fazer pela primeira vez, dá o frio na barriga. Isso é humano, é natural nosso. A gente está se expondo a algo que a gente nunca fez. E quando você vai prestar concurso, é um baita treinamento. Só que não dá para você prestar concurso sempre. Foi o que eu falei na live da semana passada, no Esquenta, né? Um palestrante que quer ser bom, ele pode esperar ser contratado para as palestras dele? Não. Ele tem que começar a fazer palestras toda semana, se possível, a cada 3, 4 dias. Para que chegue um momento que palestra para ele é algo tranquilo, tá? Como abrir aqui e conversar com vocês. Claro que na primeira vez que eu fiz uma live, eu tremi inteiro. Da segunda vez também, da terceira, da décima também, só que eu faço isso desde 2011. Então, para mim, vai ficando mais natural. Lógico que dá frio na barriga, da mesma forma. Júri, mesma coisa, tá? Todos os procedimentos é se acostumar. E quando você faz muito concurso, muito simulado, quando você vai para uma biblioteca fazer um simulado, quando você começa a aceitar aquelas situações que te dão frio na barriga, elas começam a ficar mais controláveis para você. E se não ficar, tem um bloqueio aí a gente precisa olhar o porquê que não está ficando. Por exemplo, a pessoa prestou 10 provas da OAB, 11 provas da ordem e não consegue. Opa, tem bloqueio aí, tá? É um bloqueio mais profundo, às vezes até. E a gente precisa olhar. Tá? Um nervosismo assoberbado que não é o normal, não é o natural. Tem o natural, claro que nem tudo é bloqueio, tem o natural, mas tem o que não é natural e tem o que a gente pode amplificar. Tá? A hipnose pode servir para ir lá, arrancar e liberar tudo, ou a gente pode servir para amplificar. A gente pega algo que você já é bom, ou que você está quase conseguindo, e amplificar isso para que isso fique muito foda, para que você fique muito bom naquilo. Tá? Inclusive, o último curso que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, ó, de hipnose, foi agora, no final do ano, foi em outubro, foi esse aqui. Omni Hipnosport, tá vendo? A hipnose aplicada para esporte. Um exemplo que eu posso dar para vocês. O Flamengo agora, ele utilizou o que ele chamou de coaching da mente, que foi um profissional de hipnose que acompanhou o time, para que os jogadores... Imagina um jogador de futebol. Quando ele entra em campo, quem que manda? Na hora de bater um pênalti numa final. É aqui, a cabeça dele. Se a gente consegue treinar ele para bater bem um pênalti, por exemplo, o cara não erra. É igual o concurseiro, tá? Mesma coisa. E aí você pode perguntar, Rodrigo, mas por que você usa esse negócio dessa cor? Por que essa cor é muito chamativa? Você não tem que fazer audiência e tal? Tenho, e eu uso isso daqui porque aqui tem âncora. Tá? Nessa pulseirinha aqui eu tenho minhas âncoras. Então toda vez que ela passa na frente dos meus olhos, eu ancoro as coisas que não funcionam comigo. Então isso é um estímulo para que toda hora o meu cérebro lembre, e nessa cor, nessa pulseira tem coisa ancorada, nas duas tem na verdade, para que eu lembre. Por isso que palestra de coaching, de programação neurolinguística, você vê distribuindo muito dessas pulseirinhas, porque isso ancora o sentimento aqui. Tá? E quando o sentimento ancorado é bom, você passa perto do olho e já traz aquele sentimento. Quando minha âncora ficar mais fraca e eu não quiser mais utilizar esse tipo de âncora, eu tiro essas pulseiras do meu braço, tá? Então elas têm um significado para eu estar aqui. Deixa eu pegar mais umas perguntas aqui de vocês. Vocês nos acompanham durante o curso? Então, no curso eu vou falar mais na aula de amanhã, eu vou falar um pouco, tá? O começo da aula de amanhã eu explico para vocês sobre o curso, vocês vão entender como funciona, qual que é a sistemática, e na segunda-feira, para quem quiser, é para não misturar as mesmas coisas. Na segunda-feira eu vou falar tudo, preço, garantia, como funciona, vai abrir para todo mundo ao mesmo tempo. Vocês vão entender na aula de amanhã como funciona, tá? Para quem já está na semana do concurseiro, também vai entender. Você ensina auto-hipnose? Rodrigo, amanhã a gente não vai ensinar auto-hipnose, a gente vai fazer uma dinâmica de hipnose, tá? Tem gente que vai conseguir, a partir disso, acessar? Tem gente que conecta muito fácil com a hipnose. Esses dias eu estava ensinando um colega meu que ele conectou super bem com a hipnose e eu estava mostrando para ele como que entra em auto-hipnose, ensinando para ele entrar. Mas é um procedimento que demora, depende da pessoa, depende do estado. Você pode treinar sozinho, entrar naquele estado, depois você tem que aprender, depois de você acessar, como você se ressignifica sozinho. Eu até hoje gosto muito mais de fazer hipnose guiada por áudio, que também é uma forma de auto-hipnose, do que uma hipnose sozinho sem nada, tá? Porque aí exige uma imaginação muito maior, vamos dizer assim. E quando eu estou fazendo as minhas hipnoses, eu não imagino tão bem quanto algumas pessoas. Tem gente que se vê nos locais, consegue acessar umas memórias assim, muito legais. Para mim são mais emoções que aparecem, mais como se fosse algo, cada um vai experimentar de uma forma diferente, tá? Amei a semana de concurseiro, tudo que precisava, muito obrigado. Gratidão, viu? Que legal ouvir isso. Você vê como são as coisas, como a percepção muda tudo? Tem gente que está toda hora olhando para um negócio, falando assim, mas vai vir um curso depois. Eu não sei qual é o problema disso, lógico que vai vir um curso depois. Essa é a ideia, ajudar cada vez mais pessoas, tá? Cada provado que eu consigo fazer, para mim é uma vitória. Eu nem precisava estar fazendo isso, nem precisava estar fazendo o curso. O salário do defensor aqui é excelente, tá? Eu e a Ana, nós dois somos defensores. A gente não precisa fazer isso, né? A ideia é que eu amo fazer isso aqui. Tanto é que eu tô aqui 9h46 da noite com vocês e não parei a live, está continuando, tá? Como participar do desafio. O desafio, ele está dentro do Receita. A Receita, ele é o pacote completo, tá? Método com hipnose. Vamos responder mais algumas perguntas? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Como fazer... Rodrigo, qual método de organização? Vamos pegar um aqui, ó. Rodrigo, qual método de organização para começar a estudar pela primeira vez?
Eu acho legal isso, Thaís, sua pergunta, porque quem está começando pela primeira vez, você tem que olhar para um concurso e escolher um foco. O erro da pessoa que está iniciando é querer prestar para tudo, sabe? A pessoa fica mudando, ela não consegue ter um foco específico, ela não consegue acertar um objetivo. E aí, cada vez que ela muda, ela tem que corrigir tudo, tem que corrigir todas as questões. Ela não consegue ter a visão do aprovado. Ela não consegue olhar para uma prova e falar assim, bom, eu vou nesse caminho aqui porque é mais ou menos por aqui que eles perguntam. Então, acho que a primeira coisa que você vai fazer é escolher o teu concurso. Antes disso, não dá para construir nada, tá? Na hora que você escolher o teu concurso e aquilo que você quer, você tem um propósito, você entendeu por que você quer aquilo, também são fases. Você anotar, enfim, não importa o teu motivo. Teu motivo pode ser porque você quer o status do cargo. Se isso for seu, pode. Você quer passar porque você quer mudar vidas, por exemplo, a defensoria. Tem uma missão super nobre. Você atende gente que não teria condições de contratar. Você pode atender essa pessoa não encostando nela porque ela é pobre, não pegando na mão, e tem muito defensor que faz isso. Ou você pode pegar na mão daquela pessoa e entender que a última pessoa a ouvir é você, né? Que nem no criminal. Eu ouço essa pergunta todo dia. Rodrigo, você atende vagabundo, criminoso. Meu, a última pessoa que vai confiar naquele cara e vai ouvir ele sou eu. A minha função é fazer essa. Eu tenho que olhar, meu papel é esse. O papel do promotor é demonstrar que ele é culpado. É simples. Se ele conseguir isso, ele vai condenar. Senão, o cara vai ser absolvido. E não dá para saber se ele fez ou não. Essa é a ideia. Tá? As pessoas acham que alguém que sofreu um processo já é culpado. E não é assim. E isso funciona para tudo na vida. Inclusive para escolher um concurso. Né? Enquanto sua mentalidade, se olhar e tiver com a razão errada, o propósito errado, estiver disfarçando algum sentimento ali, isso não vai funcionar para você. Então a gente vai querer evitar. Deixa eu ver aqui mais coisas. Meu filho um dia fez uma sessão de musicoterapia comigo. Ele não é profissional, mas eu consegui me ver no Central Park em Paris, sentado em um bistrô de frente para a torre. Chorei muito. Muito legal, Luciana. Que show de bola, tá? A hipnose não tem uma regra de como ela é feita. A gente tem hoje técnicas, diversas formas, tá? Inclusive eu explico, eu vou ver se consigo fazer essa aula semana que vem, na quarta. Eu faço uma aula sobre ondas cerebrais. Inclusive, eu acho que o papel estava por aqui, no roteirinho que eu faço dessa aula. E aí você vai entender que, por exemplo, o Theta Healing também ele funciona assim. Ele funciona, a onda cerebral leva seu cérebro para um estágio, que é o estágio de transe hipnótico. Tá? Hipnose é só um nome para você acessar esse estágio, podia ser dado qualquer nome. Inclusive, é o nome errado. Se a gente for procurar na literatura, a hipnose vem de hipno, que é sono, e que não se confunde, são estágios diferentes, tá? Provado cientificamente isso. São estágios completamente diferentes. Seu cérebro atua de forma diferente. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta. Eu não sabia que tinha esse método, mais uma oportunidade para mudar minha vida. Muito obrigado pela sua dedicação e passar esse conhecimento para nós alunos. Legal, Mari, show de bola. Fico muito feliz, tá? É como se fosse o sonho. Renata, é mais ou menos isso, só que você tem muito mais controle. Você não está desligado de tudo, você ouve tudo que está acontecendo. Amanhã vocês vão poder experimentar, vocês vão ver como é. Tá? Eu quero que vocês me contem. Tá? Amanhã vocês façam e me contem qual foi a experiência. Tá? A gente vai fazer algo bem voltado para concurso, porém é um desbloqueio, você vai perdoar muita gente. Eu não vou contar porque senão eu estrago a trilha toda que a gente vai fazer. Tá? Eu pensei em cada etapa. Para se construir um processo, um protocolo de hipnose, é um procedimento demorado, trabalhoso, porque eu tenho que pensar onde que eu vou encostar em cada um dos pontos, tá? Como que eu vou fazer as ressignificações, porque foi o que o Dr. Carlos explicou, eu estou enchendo o pote. Eu não estou ali do seu lado para poder perguntar para você qual é a emoção que você tem. Então, os protocolos, eles são todos elaborados através das técnicas que eu aprendi para que eu possa encostar no que eu quero encostar, tá? No momento que eu quero fazer. Por exemplo, o desafio são 7 dias diferentes, são 7 coisas diferentes que a gente faz. Né? Durante o Receita, por exemplo, nos protocolos das técnicas, são mais de 16 protocolos de hipnose, cada um para uma coisa diferente, para eu encostar na coisa certa. Que horas amanhã? Amanhã, 8 da manhã, tá? Eu libero a aula 8 da manhã, horário de São Paulo. Inclusive, eu vou ter que desligar com vocês aqui, daqui 5 minutinhos, porque eu tenho que terminar, ver se a aula renderizou, ver se está tudo bonitinho, confirmar todas as coisas, para 8 horas da manhã, tá lá disponível para vocês, tá? A aula, como eu expliquei para vocês, ela vai ter mais ou menos 1 hora, a aula completa. Por quê? Porque grande parte dessa aula é o áudio, é a ressignificação de hipnose. Não é um áudio, o áudio está dentro do vídeo. Vocês vão ver que eu vou deixar a tela preta, você vai pôr um fone de ouvido e vai ouvir. Você tem que ouvir tudo que eu falo antes, porque é a forma como o seu cérebro vai entender o procedimento que a gente vai fazer, tá? Então a hipnose já começa a partir do momento que eu vou explicar para vocês o que é a hipnose. Porque aí eu estou tirando o seu medo. É muito fácil de entender. Se você tem medo de alguma coisa, você vai bloquear. Seu cérebro vai afastar. Então, se você pensar, isso não funciona para mim, não vai funcionar, porque você manda, não eu, entendeu? Essa é a ideia da hipnose. Então, por isso que você não pode ter medo de hipnose. Se você tiver medo, toda a semana do concurseiro é construída para que você chegue na última aula muito confortável. Então, não adianta você só ir assistir a aula 3, porque a chance de sucesso diminui. Você tem que estudar tudo, porque tudo é feito e pensado, para que você vá
entendendo aos poucos como funciona o procedimento, você entenda que esse procedimento funciona para você chegar no momento certo e a gente poder fazer a significação da forma como tem que ser feito. Hipnose é uma ferramenta fantástica. Legal, José, obrigado. Eu adoro hipnose, show. Quem mais, pessoal? Tem mais uma pergunta? Eu vou responder mais uma e aí a gente encerra. Essa live vai ficar disponível? Vai, eu vou tentar baixar ele agora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou pegar mais uma última. Quero pegar uma última pergunta aqui, vamos achar. Vai servir para OAB? Sim, inclusive o OAB eu faço ao vivo com o pessoal, tá? Também funciona em palestra. A gente vai lá no CPA, já fazem 2 provas, 2 exames da ordem que a gente faz esse método. Claro que eu não tenho muito tempo, porque o pessoal, normalmente, as pessoas que estudam, estão muito mais preocupadas no conteúdo. Elas não enxergam que, se você trabalhar sua mente antes, o conteúdo vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido. Então, às vezes, me dão 30 minutos. Você imagina que a gente está aqui quase uma hora e meia. Você imagina que eles me dão 30 minutos para fazer o processo e explicar o que é hipnose. Então, é muito rápido. Mas o resultado é muito, muito legal. Eu recebo mensagens direto aqui, tá? Bom, pessoal, obrigado mesmo por terem comparecido aqui. Para qualquer nível de concurso? Sim, qualquer nível de concurso. Será por aqui a aula amanhã? Não, vai ser num site específico, tá? Aí vocês entrem lá, no site específico. Tem o link no meu perfil. Saindo daqui, vocês vão lá no meu perfil. Tem também, sempre deixo nos stories, amanhã eu vou colocar nos stories. A aula vai ficar disponível até domingo. Ah, Rodrigo, não consegui fazer amanhã de nenhum jeito. Faz no domingo. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assiste a aula 1, assiste a aula 2 e faça a dinâmica da hipnose. Tem até domingo. Depois eu vou tirar, tá? Eu não vou deixar isso aberto, porque eu estou controlando cada uma das etapas. Depois isso vai ser fechado. Eu quero que vocês façam. Inclusive, se eu deixar aberto, vocês não fazem, tá? Essa é comprovado cientificamente. Quanto mais tempo você tem, mais você vai procrastinar para fazer. Então, até domingo, depois não vai ter mais tempo. Isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui a live. Eu até estendi um pouquinho, porque eu tenho que configurar as coisas aqui ainda para que tudo esteja perfeito para vocês amanhã, beleza? Obrigadão. Legal. Show de bola. Obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Gratidão mesmo. Obrigado ao Dr. Carlos, que ficou aqui pacientemente por 1 hora com a gente. E isso aí, vamos continuar nessa semana, tenho certeza. E eu quero que vocês me contem depois de fazer o procedimento, tá? Valeu!